estão muito cegos. Como quem tinha raiva de Jesus estava cego também. Quem tinha raiva de Paulo estava cego também. Quem tem raiva de gente que anda com Deus está cego também. Só que a maioria das pessoas está assim. O fanatismo cega e o fanatismo religioso, às vezes me dá a sensação de que extirpa os olhos, o globo ocular, o nervo óptico e ainda cimenta o cérebro, porque as pessoas não conseguem pensar absolutamente nada depois disso, porque, como disse aqui a Vânia, não gostam da verdade. Essa é que é a verdade. A verdade lhes cria incômodo, produz mal-estar. Como elas não têm resposta, elas não conseguem, pelo pensamento, te responderem à altura. Não havendo resposta, vem o grito, vem a raiva, vem o distrato, vem o mau humor, vem a vontade de te calarem para sempre. Tem gente que, se pudesse, me calaria para o resto da vida. Então, é muito, muito infeliz o que está acontecendo. Porque não é entre a comunidade, desculpa, eu não sou preconceituoso contra nada nem contra ninguém. Não é na comunidade dos bicheiros. Não é entre facções declaradamente criminosas essa guerra. Não. Entre cristãos, entre pessoas que dizem que são de Jesus. E a gente pergunta: de que Jesus? De que Jesus? Quem é esse Jesus? Ele parece com qualquer um. Ele é a cara de Maomé. Não que eu acho que Maomé era um homem mau, mas ele era um homem de um outro tempo, de uma outra cultura, habituado à violência, e diz no Alcorão de que é necessário muitas vezes fazer a guerra santa, a jihad, pegar a espada e partir para a degola dos inimigos. Se fosse pelo menos uma religião que tivesse em Maomé e no Alcorão a sua inspiração, embora o Alcorão não seja feito de mandamentos de agressão, ele abre concessões. Mas o Novo Testamento não abre concessões. Jesus diz que é para dar outra cara. Jesus diz que se te pedirem a tua capa, dá também a túnica. Jesus disse: ame por aquele que persegue você. Faça isso. Isso é evangelho. Eu não sei de onde vocês tiraram a outra coisa. Deve ter sido de uma má interpretação do Alcorão. Mas do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, não foi. Vocês, porque não leem o Evangelho, porque vocês acreditam na mensagem da religião, da igreja, dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, que não estão nem um pouco interessados em ensinar o Evangelho a ninguém. Porque preste atenção, aonde quer que alguém entenda o Evangelho, essa pessoa deixa de ficar sob manipulação. Guarde isso no coração. Onde quer que alguém entenda o Evangelho de Jesus, o ensino de Jesus, a palavra de Jesus, essa pessoa não consegue mais entrar na violência, no ódio, na mentira. Não consegue. Se consegue, é porque não conheceu Jesus, não sabe o que é o Evangelho, não tem o Espírito de Cristo nele, anda segundo a
carne, anda segundo o espírito da mentira e do homicida, que é homicida desde o princípio, daquele que é o inspirador de Caim, homicida contra o irmão desde o princípio. Alguém diz aqui, não é o Deus de amor? Claro que não, Denise. É o Deus do ódio. É um Deus pagão dos mais perversos. Porque eu conheço divindades pagãs legais, divindades pagãs mais ou menos, divindades pagãs na média de um sujeito razoável. Não é Deus, mas é legalzinho. Não é sempre mal, às vezes, se você pintar e bordar com essa divindade, pode ser que ela perca a cabeça. Agora, esse Deus que está aí, esse Jesus cantado, cultuado, meu general é Cristo, homem de guerra, Senhor dos exércitos, veio para matar, veio para destruir, veio para pisar no meu inimigo. Esse aí é puro diabo e vocês não notam. É diabo. Vocês estão sendo endiabrados. A evangelização dessa igreja aí não é evangelização, é desboanovização, é instilamento de mentira. E o coração do pessoal vai ficando infartado de raiva, de ódio, de muita vontade de fazer o mal. Se pudessem sair por aí e destruir quem quer que pensasse diferente, fariam a mesma coisa. Caião, e sobre o que Estevão denunciou sobre os exércitos dos céus, eu não sei a que alusão você está falando, mas é o Velho Testamento é que fala dos exércitos dos céus. Mudando de assunto aqui, eu não vou mais fazer essas digressões, mas fazendo alusão aos entes celestiais, aquilo que a gente chama de anjos, de principados, de potestades, de poderes, de rodas, de soberanias, são os exércitos celestiais, do bem e do mal, do bem e do mal. Fecha parênteses. Voltando ao meu tema. Então, é muito triste a gente ver o que está acontecendo. É de uma agonia para o coração, porque eu vivi o Evangelho com toda a sinceridade da minha vida até o dia de hoje e vou viver até o último dia da minha existência. E olhe, nos piores momentos, eu nunca vi nada tão horroroso quanto isso. Na leitura da história da Igreja, no período da Idade das Trevas, mais ou menos aí entre o ano 700 e o século XVI, nós tivemos situações indescritivelmente malignas e perversas, semelhantes a essas que estão acontecendo agora, que só não se tornam piores ainda, porque nós temos uma Constituição e instituições que não permitem que as pessoas saiam por aí matando, destruindo, apedrejando e degolando. Porque se não houvesse o impedimento da lei, vocês podem ter certeza que seria isso que os cristãos estariam fazendo. Fariam isso. E aí só vão se corrompendo cada vez mais. Quanto mais eles fazem, quanto mais eles falam, quanto mais eles odeiam, mais eles se corrompem. E é uma tristeza porque ninguém percebe que nós não estamos lutando contra a carne, nem contra sangue. Nós estamos lutando contra principados e potestades, contra o mundo espiritual,
Como é que esse mundo espiritual ataca? Ele primeiro ataca independentemente de qualquer coisa. A primeira manifestação desse mundo espiritual é a nossa carne, a minha carne, com diabo, sem diabo, com tentação, sem tentação. A minha carne é um diabo e a sua também é um diabo, minha carne. Esse corpo de morte, esse corpo de hormônios, esse corpo de pulsões, este corpo de químicas que podem ficar descontroladas, este corpo de cobiças, esse corpo de desejos, essa mente vaidosa, essa mente tomada de torpe ganância, essa mente e coração arrogante, soberbo, vaidoso, em busca de poder, de fascinação, de admiração, de contemplação adorativa dos outros, esse coração corrompido, horroroso que nós temos, e que quanto menos quebrantamento, quanto menos submissão à vontade de Deus, mais carnal e pior se torna. É essa a minha primeira luta e a sua, contra a minha carne, contra a sua carne, contra o espírito de facção, de competição, de partidarismo e de ódio. Como disse aqui o Lucas Braga, é sim, a tendência é piorar. E as pessoas não notam como estão atoladas no Pantanal de Satanás. Isso é uma coisa diabólica que está acontecendo no país. Vocês ficam pensando que luta espiritual é cercar um determinado lugar religioso diferente do de vocês, fazerem reuniões de oração dizendo está amarrado? Vocês têm que amarrar esse espírito diabólico dentro das igrejas evangélicas. Vocês têm que amarrar esse espírito diabólico que tomou conta de quase todos os pastores e de mais da metade dos cristãos evangélicos do Brasil, que estão tomados por esse espírito de mentira. Vocês lembram quando o profeta veio e, no meio da guerra onde o rei Acabe participava, junto com Josias, e chamaram um profeta para profetizar, e o profeta do Senhor, um profeta sério, sabendo que o Acabe só gostava de ouvir lorota, como a maioria dos reis, presidentes, líderes governamentais gostam de lorota profética. Então o profeta do Senhor foi lá e disse: pode ir, meu rei, você vai ser vitorioso, os seus inimigos vão bater em retirada, vai ser um sucesso essa campanha de vocês, vão, e que Deus os abençoe. Aí o rei falou: escuta, não tem um profeta aqui que fale a palavra do Senhor? Não. E aí disseram: tem sim. Esse mesmo profeta que está aqui fala a palavra do Senhor. Ele está usando de ironia, porque todos os que vêm profetizar para o Acabe só falam o que o rei quer ouvir. Aí, então, Josias perguntou: e tu, o que falas da parte do Senhor? E aí veio a palavra que disse: vocês vão à guerra. E eu vejo até o fim desse dia todo Israel correndo, cada um para sua casa, cada um deixando os seus despojos para trás, cada um em espírito de temor, tremor e retirada
derrota, envergonhada. E vocês nunca vão ouvir essa palavra, porque o rei não gosta de ouvir palavra verdadeira, ele só gosta de ouvir mentira. Como acontece entre nós e como acontece com quase todos os reis, presidentes e primeiros ministros da terra. Eles têm os seus sacerdotes, os seus pastores, os seus líderes comprados para lhes falarem só o que eles querem ouvir, não importam quais sejam as circunstâncias. É trágico, gente, mas é isso que acontece. E eu estava aqui falando agora e me lembrando que depois que eu e a Adriana já estávamos juntos há aproximadamente uns 7 meses, e nós estávamos deitados na cama, eu estava lendo um capítulo do meu livro Sem Barganhas com Deus. Para ela é um livro chamado, um capítulo chamado A Doença do Véu. E eu estava lendo em voz alta, no meio eu parei, duas luzes acesas, uma aqui em cima de mim, outra ao lado dela aqui. E eu parei, virei para ela e disse: olha aqui, meu amor, eu por enquanto estou em silêncio. Eu fiquei 3 anos em silêncio depois do meu divórcio conjugal e depois do meu divórcio religioso das instituições religiosas. Quis ficar calado, ninguém me expulsou, como outro dia alguém erroneamente disse, fui eu que pedi para sair. Pediram 6 vezes para eu voltar e eu não aceitei nenhuma vez e não aceitarei nem que me peçam 1000 vezes. Meu pai pediu, minha mãe pediu, minha mulher Adriana pediu. Eu disse: não, vocês não estão entendendo. Eu estou comprando a minha alforria, a minha liberdade dessa escravidão religiosa. Eu não volto para isso nunca mais. Vou pregar o evangelho com paixão, ardência, ardor, comprometimento, até o último dia da minha vida. Mas para isso eu não volto nunca mais. Eu não tenho satisfação a dar a esses loucos de nenhuma natureza, sob hipótese alguma. E não aceitei. Estou livre desde 1998, graças a Deus. Totalmente à vontade no Evangelho de Cristo, como quando eu me converti aos 18 anos de idade. E aí, quando eu estava deitado ali com ela e dizendo: eu vou voltar a pregar como eu fazia na minha juventude pastoral, com toda a minha liberdade, e tem mais, eu vou denunciar o principal principado, a principal potestade, o principal poder maligno atuando nos nossos dias. Atuando nos nossos dias. E ela falou: qual é? Eu falei: é esse espírito da religião. Não tem potestade pior, não tem demônio pior na face da terra do que o principado, a potestade da religião. Foi a religião que matou Jesus. Foi a religião que perseguiu os apóstolos. Foi a religião que se vendeu para o imperador Constantino. Foi a religião que transformou o evangelho nessa coisa inominavelmente perversa que nós temos entre nós até o dia de hoje. Quando eu continuei dizendo isso, eu falei: a luta contra o diabo vai ser horrorosa, meu amor, vai ser horrorosa. Quando eu falei isso, as 2 lâmpadas aqui, uma de um lado, outra do outro, explodiram juntas. Pá! A Adriana levou aquele susto e disse: meu Deus, o que é isso? Eu falei: é o que eu estou dizendo que vai acontecer. Só que não vai ser com lampadinha,
vai ser com todos os recursos malignos que puderem utilizar para trazerem perseguição sobre as nossas vidas. E de lá para cá é o que eu tenho visto. Olha, que eu já enfrentei a ditadura, preguei contra generais, contra as obras e os feitos da ditadura, chamando tudo pelo nome, desde a década de 70, me surgindo, pessoal dizendo não faz isso. Algumas vezes aqui em Brasília, o Pereira, o reverendo Adair Sandoval, alguns outros amigos meus, pastores, que me levavam para falar em eventos no Congresso Nacional, quando eu acabava de pregar, com aquele auditório cheio de deputados federais, senadores, figuras intelectuais importantes, alguns deputados e deputadas filósofos, professores de filosofia. Era um congresso muito mais preparado e culto do que esse congresso semi-analfabeto que nós temos. E eles saíam dali para me levar de volta e dizer: cara, você é doido. Esse pessoal pode perder a paciência com você e te prender. Eu falei: eu não estou nem aí. Eu recebi uma comissão de Jesus para pregar, um mandato, e não vão ser eles que me calarão. Ninguém me calou e não vai ser essa turminha aqui agora também não. Jamais. Eu posso ficar sozinho, mas eu sozinho em obediência a Jesus sou maioria. Tem mais comigo do que no mundo inteiro. Mais são os que estão comigo, como disse João, dos que os que estão no mundo, dos que os que habitam o mundo. Eu sei quem me habita. O poder do Evangelho em mim não é de palavras, é de obras, é de fato, é de verdade, é de perseverança, é de resistência e é de resiliência e não sabe voltar atrás. Esse é o problema deles. Eles encontraram um cara que não sabe fazer moonwalking. Eu ando para frente. E é para frente que eu vou andar. E eu quero ver quem é que vai me matar. Vai ter que me matar para me parar. Porque se não me matar, não vai me parar. E se tirarem todos os meus meios de comunicação, eu vou para a praça, para a rua. Ninguém me cala até o Senhor me levar. Agora, preste atenção numa coisa. Tem alguém aqui perguntando sobre, de novo, Exército dos Céus? Eu não sei o que você está querendo, meu filho. Eu achei que eu já tinha te respondido. Obrigado pela resposta. A alusão é sobre algo sobre o que sempre tive dúvidas. Estevão descreve em Atos 7:42, que parece exatamente isso que ocorre hoje. Entidades apresentadas ao povo como se fosse do Pai, mas não é. E não, Estevão disse isso aqui num rasguinho rápido. Leia Paulo falando disso em 1 Coríntios 8, que é explícito, é quase o capítulo todo. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 10 também, e como quando Paulo diz na maior parte das cartas deles, ele faz essa alusão direta, essa persuasão não vem do Senhor. Ele diz, vem de outro evangelho, vem de espírito maligno, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, quanto mais os seus ministros e ministros de justiça. E em 1 Coríntios 10, Paulo diz, vocês estão pensando que aqueles a quem, ou aqueles sacrifícios que o povo de Israel fez no deserto, fez ao Senhor Deus? E a resposta é não. Foi a demônios que ofertaram. Foi a demônios que ofertaram.
É o que eu vejo aqui, cultos sendo ofertados a Satanás, ao diabo, porque é onde vocês adoram Deus Sonaro, Messias Sonaro, Jair Sonaro. Vocês estão praticando a pior idolatria desde que o evangelho chegou na terra brasileira. É uma idolatria como os antigos nordestinos, com razão, sem conhecimento, praticaram há mais de um século atrás, com o Padinho Cisso, com os outros, ainda eram muito mais purinhos do que vocês agora. O Padinho Cisso de vocês está aí. É o Deus Sonaro, o Deus da adoração de vocês, dos cultos de vocês, dos louvores de vocês. É o Salvador de vocês. É o Senhor de vocês. Não adianta dizer que eu estou exagerando, eu estou falando a verdade. O Espírito Santo em mim dá testemunho. E quem vai se levantar para negar? E eu queria encontrar alguém que viesse ter a coragem de dizer isso da minha face. Onde? Cadê esse homem que eu não conheço? Venha me dizer. Pode vir como quiser. Vocês sabem que eu não tenho medo de nenhum de vocês, nem da soma de todos. Maior é quem me habita, vocês estão entendendo?